Bom, investidores, hoje a gente vai olhar como é que vocês fazem aí uma proteção parcial na carteira de vocês, em um determinado ativo. Vocês acreditem que o cenário está um pouco mais pessimista e que queira trazer aí um pouco mais de segurança e dormir tranquilo aí durante todas as noites nas próximas semanas. É a famosa trava de baixa, ou do inglês, né, put spread. Basicamente, na verdade, essa operação ela consiste em comprar uma put num preço mais próximo ali do ativo lastro e vender uma outra put num intervalo um pouco mais abaixo, né, mais distante do patamar que vocês fizeram a compra. A ideia aqui é basicamente fazer uma redução de custo, né? Porque comprar a put no patamar aí mais próximo das ações, ou de, sei lá, boi gordo, petróleo, qualquer outro ativo que vocês eventualmente estejam negociando, ela vai custar um pouco mais cara. Então, para reduzir um pouco esse custo, vocês fazem a venda da opção mais baixa e ela fica ali um pouco mais atrativa, dependendo da estratégia que vocês estiverem desenvolvendo. Qual que é, inclusive, o problema dessas estratégias aqui? Porque dependendo da composição que você fizer em relação a essa operação, você vai ter uma proteção às vezes pequena demais, ou era melhor vocês ter feito simplesmente a compra da put, porque ela define um determinado intervalo, e dependendo do ativo que você tenha, se for um ativo um pouco mais agressivo, o mercado acredita que o cenário não está tão positivista para aquele determinado setor, como por exemplo a gente teve agora com as varejistas, né? Lojas americanas teve esse problema um pouco mais drástico no início do ano. O mercado inteiro, para aquele setor, ele começa a criar uma certa dúvida. Então as ações acabam tendo uma volatilidade maior. Então, por conta disso, às vezes o nível de proteção que você queira fazer pode ter algum tipo de descasamento. Como você tem que desembolsar caixa para montar esse tipo de estratégia, pode ser que às vezes a montagem disso não fique tão adequada assim. Mas eu vou mostrar aqui hoje para vocês compreenderem um pouco mais como é que funciona essa dinâmica. Eu acho que o importante é que em alguns momentos, quando vocês enxergarem certa turbulência, um pouco mais de antecedência, esse tipo de operação ela pode ser bastante atrativa, porque aí o custo para montá-las estão muito mais baixo. E depois que o problema explode, os prêmios vão lá para cima e não faz às vezes o menor sentido montar esse tipo de estratégia. Então, poxa, em Bradesco, que é uma ação que inclusive sofreu mais aí agora nos últimos meses, desde o último balanço do trimestre de 2022 e agora no início de 2023, com a situação até de provisionamento para perda de quase 5 bi em relação à operação das lojas americanas que eles tinham, né, como credor ali, um dos principais bancos. Então, poxa, o Bradesco é cotado aí hoje em 12,98, essa semana inclusive com uma queda quase de R$1 praticamente. A gente tem aqui no ponto a opção, a put, que a gente vai fazer a aquisição. Então eu tenho aí, na verdade aqui eu na planilha marquei equivocada, aqui a B e essa de baixo é a A. Eu vou fazer a compra de uma put em 12,84, tá um pouco abaixo inclusive, né? São 14 centavos de diferença em relação ao preço atual do papel. E esse é um problema, porque como é uma estratégia mais curta, eu não tenho um strike mais próximo ainda do papel. Eu só tenho um próximo strike já nos R$13,06. Então já bem dentro do dinheiro no caso da put. E aí eu vou fazer uma venda no ponto B, que é a put de 12,59. Então essa diferença, esse nível de proteção seria de 25 centavos. Ou seja, se eu tenho 25 centavos de proteção sobre os R$12,98, equivale a uma proteção de 1,93%. Não é uma proteção lá grandes coisas, na verdade, né? Porque, em geral, as ações oscilam aí ou para mais ou para menos, 2, 3, 4%, está dentro da variação normal de mercado. Então, por isso que eu falo que, dependendo das estratégias que vocês fazem, podem ou não fazer algum tipo de sentido. Poxa, mas para proteger 25 centavos, nesse caso, eu preciso desembolsar 10, porque os prêmios na compra da opção vai me custar 25 centavos
E na venda da outra opção, né, da put mais baixa, eu vou ter que receber 15 centavos. Então, na largada, eu vou desembolsar 10. E aí que mora exatamente essa situação. Poxa, eu já tenho um custo comparado com o preço da ação de 0,77, então que pode eventualmente ser simplesmente desperdiçado, porque essa ação pode ficar de maneira lateralizada ou voltar a subir aí nos próximos dias, e aí vocês simplesmente jogaram, né, no lixo 0,77 da rentabilidade. E aí uma outra situação também que é importante ressaltar é que esse gap de intervalo de strikes de 12,98 até os 12,84, que é quando começa a proteção, tem 14 centavos que não estão protegidos. Então, se eventualmente essa ação tem uma queda um pouco maior, vocês têm aí 1,08 ainda de prejuízo. Então, são 24 centavos aqui, né, de um eventual gap que vocês têm para 25 de proteção. Aí você, poxa, mas por que eu eventualmente vou montar um tipo de estratégia dessa? Isso aqui é exatamente para quando o cenário ainda não está caótico, tão turbulento, mas você acredita que a ação também não está lá essas coisas para voltar a subir. Então é mais para um conforto momentâneo, alguma situação ali próxima do período de balanço, como é inclusive o próprio caso de Bradesco, né? Saiu o balanço há mais ou menos 15, 20 dias atrás, e a ação ainda está sofrendo um pouquinho mais por conta dessa situação de lojas americanas. Então, poxa, às vezes pode fazer um pouco de sentido pela leitura de mercado que você está fazendo. Poxa, se tem chance ali de cair 5, 10%, por exemplo, às vezes é melhor ter a proteção de 25 centavos do que não ter nenhum tipo de proteção, né? Vocês gastaram lá 10, vão receber depois 25 centavos. Esse intervalo aqui de 14 faz parte do game, né? A oscilação da ação eventualmente vai ter essa recuperação se vocês acreditarem no papel. Então essa estratégia de baixa, ela pode fazer muito sentido em alguns momentos e pode não fazer. A gente precisa avaliar muito bem essa dinâmica, inclusive em alguns mercados mais atípicos, né? Como o mercado de grãos, como soja e milho, mercado de boi. Está sofrendo agora, por exemplo, com a descoberta de um caso atípico de vaca louca, né, descoberto lá no Pará. Então aqui, na verdade, a gente precisa monitorar muito o cenário. Precisa trazer algumas situações algumas premissas, né, de valuation, de mercado que estão acontecendo, e um pouquinho sobre a própria carteira de vocês para ver se faz sentido ou não. Porque dependendo, vale muito mais a pena comprar simplesmente a put mais próxima do papel, de 25 centavos, ter uma proteção de 100%, né? Mas aí é um cenário que a avaliação precisa ser muito negativista. Ou vocês enxergaram, por exemplo, uma situação mais antecedente, como o caso do Covid, né? Poxa, cenário lá fora, mercado internacional, uma doença explodiu, uma guerra explodiu, e aí faz sentido simplesmente comprar uma put que tem proteção mais parruda. Caso contrário, às vezes uma proteção parcial pode fazer um pouco mais de sentido, calibrar a questão do vencimento, prêmio, e aí seguir passeio. Bom, pessoal, por hoje essa é a estratégia que eu quero compartilhar com vocês, mas foi importante citar sobre essa estratégia de baixa para a gente aprender um pouquinho como é que a gente pode eventualmente montar uma fence, que é a combinação de duas estratégias. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Se ficou com alguma dúvida, alguma situação que não ficou tão clara, deixa nos comentários, a gente pode responder para vocês ou por e-mail também. Se tiver algum amigo que gosta aí do mercado de ações e de opções, aproveita e compartilha o nosso vídeo com eles também. Até o próximo episódio, um abraço.